Afinal, o que é laicidade e quais as características da laicidade do Brasil? É exatamente estas perguntas que os amigos Tiago Vieira e Jean Regina buscam responder nesta obra aqui, recém-publicada pela editora Vida Nova, A Laicidade Colaborativa Brasileira. Um livro essencial. Afinal, quem de nós nunca participou de um debate, de uma discussão, quando está se tratando da presença pública da religião ou do relacionamento entre religião e política e questões de natureza estatal que diz respeito à sociedade em geral, alguém logo vem com aquele mantra, aquela declaração: o Estado é laico. Obviamente, isso é um mantra, é o resultado de um preconceito, um desconhecimento acerca do que seja a laicidade brasileira. Geralmente, aqueles que utilizam o princípio da laicidade em uma discussão, eles o fazem na tentativa de neutralizar a voz dos religiosos em questões de natureza pública. E neste livro, os autores demonstram de maneira cabal, de maneira profunda e sistemática, as características da laicidade brasileira e demonstram, por A mais B, que a laicidade no Brasil tem uma característica de colaboração e não de afastamento, não de estranhamento. O livro está muito bem escrito, é uma pesquisa muito bem fundamentada, uma pesquisa aprimorada, o resultado aí de várias leituras. O livro está dividido em 3 partes. A primeira traça a história do conceito de laicidade, na verdade, a história entre a relação do poder estatal com a religião, e depois nós temos na segunda parte o conceito atual de laicidade e a sua dinâmica, e assim, ao final, na terceira parte, o Brasil, o sistema brasileiro de laicidade. O que fica muito evidente aqui na apresentação dos autores, com muita competência, primeiro eles destacam que as características do Brasil demonstram que o regime no Brasil da relação entre Estado e religião não é um regime de Estado teocrático, ou seja, a religião não comanda de fato aqui o Estado brasileiro. Em segundo lugar, nós não temos nem mesmo um modelo de confissão, ou seja, o Brasil não mais adota uma religião como oficial. Nós também não adotamos, e eles demonstram isso com muita clareza e com muita habilidade, que o Brasil não adota um modelo de laicismo que decorre de uma influência da Revolução Francesa. E o que é o laicismo? O laicismo nada mais é do que uma laicidade de combate ou uma laicidade negativa, em que a religião é estranha. O objetivo desse regime é o afastamento da religião das questões de natureza pública. Eles vão demonstrar, portanto, que no Brasil nós temos um modelo de laicidade, e é um modelo de laicidade colaborativa, muito longe de ser estranho, de ser contrário à presença da religião. Nós temos um modelo que beneficia a presença da religião por conta da nossa história e da nossa cultura. Aliás, o ponto alto deste livro é a demonstração histórica que não existe um conceito fechado que seja laicidade. O próprio conceito de laicidade é o resultado de diversos fatores culturais, políticos muitas vezes, e os fatores que influenciam a criação daquele ambiente naquela nação em específico. E no caso do Brasil, nós temos um cenário, nós temos uma história, e essa história aponta exatamente para o contexto que chegou na Constituição de 1988, com o artigo 19, inciso 1º, que estabelece ali o princípio da laicidade. E nesse caso, olhando para esse dispositivo, nós vamos chegar à conclusão que o modelo do Brasil, que é o conceito que eles apresentam de maneira inovadora, eu faço questão de frisar isso daqui, de maneira inovadora, eles demonstram que no Brasil nós temos uma laicidade colaborativa. Mas o que é essa laicidade colaborativa? Eles demonstram aqui, de maneira bem interessante, na página 156, as características e condições da laicidade colaborativa e a separação das ordens espiritual e secular. São 5 características desse modelo, que é o modelo de laicidade colaborativa. Qual que é a primeira característica? Separação dos poderes
religioso e temporal ou político, ou seja, nós temos aqui uma característica da separação, e nós temos isso no Brasil. Está claro que uma coisa é o poder estatal, é o Estado, e a outra coisa a religião. Esses dois elementos não se misturam, não há confusão. Segunda característica, liberdade de atuação de cada poder, cada um em sua ordem, na sua esfera de competência. Nós temos aqui o princípio da liberdade, e isso temos também no Brasil. Nós temos uma clareza acerca da liberdade religiosa, e isso deve ser garantido a esses entes religiosos, as denominações religiosas e todos aqueles que têm uma crença e querem fazer uso dessa liberdade religiosa. E da mesma forma, o Estado tem que ter a sua liberdade de atuação. Um não influencia, não determina e não faz ingerência sobre a vida do outro. Em terceiro lugar, terceira característica que é bem interessante aqui é benevolência estatal com o fenômeno religioso e com as organizações religiosas, em razão de sua importância, o princípio da benevolência. Enquanto no laicismo nós temos um combate, um afastamento, uma visão negativa sobre o fenômeno religioso, na laicidade colaborativa nós temos uma benevolência do Estado. Ou seja, ele age com a possibilidade de que a religião influencie positivamente, a partir inclusive da análise histórica daquilo que a religião tem feito pelo Estado de maneira geral, e no caso do Brasil, a partir da nossa realidade nacional. Em quarto lugar, o quarto princípio é colaboração entre os poderes, ou seja, entre a Igreja e o Estado. Nós temos aqui o princípio da colaboração. Artigo 19, inciso 1º, da nossa Constituição Federal de 1988 estabelece claramente isso. Então, o texto constitucional, a nossa história permite a colaboração. As igrejas, as religiões podem colaborar com o Estado, com a sociedade, naquelas questões de natureza pública. Não seria diferente, até porque o Estado não consegue resolver todos os problemas da sociedade. Daí a importância e a necessidade de que órgãos do terceiro setor, e nesse caso, de maneira muito específica, as denominações, as igrejas, as ordens religiosas, podem também colaborar. E no Brasil nós temos isso muito bem assegurado. Então é um equívoco dizer que não pode a religião influenciar de maneira positiva o Estado, quando nós temos no próprio texto constitucional esta previsão. E o quinto lugar, que faz uma amarra entre esses princípios, diz o seguinte: os segundo, terceiro e quartos requisitos, ou essas características que dizem respeito à liberdade, à benevolência e à colaboração, tenham como destinatário toda e qualquer crença, ou seja, é igual consideração com todos os credos e confissões. Ou seja, o quinto elemento dessas características da laicidade colaborativa brasileira é que não haja uma preferência, não haja uma prioridade dentre as crenças religiosas para as quais se prevê a colaboração. Olha, sensacional a apresentação desse conceito da laicidade colaborativa no Brasil, que é apresentada, que é feita aqui pelo Tiago Rafael Vieira e pelo meu amigo Jean Marques Regina. Os dois são grandes amigos. Eu digo aqui, pessoal, eu estou indicando, estou aqui sugerindo fortemente esse livro, não somente porque eles são amigos aí de longa data, e também porque são confrades parceiros do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Não é porque nós temos aqui um livro que é um livro fundamental para todos aqueles que querem compreender o que seja de fato o princípio da laicidade brasileira a partir da nossa história. Conceito esse que é apresentado de maneira contundente, resultado de uma grande pesquisa que esses dois amigos têm feito aí ao longo dos anos. Olha, então fica aqui a minha recomendação. Primeiro, parabenizar o Tiago e também o Jean por mais esta obra. Vale lembrar que eles já publicaram uma outra obra, que é o Direito Religioso, que foi publicada agora mais recentemente também pela editora Vida Nova, e agora eles trazem esse grande livro, A Laicidade Colaborativa Brasileira. Então, agradecer, melhor parabenizar os meus amigos por essa importante publicação, a editora Vida Nova, e deixar aqui a minha recomendação
a todos aqueles que queiram conhecer essa obra. Essa obra é indicada para estudantes de direito, para líderes religiosos e para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu tenho a grata satisfação de fazer aqui o endosso desta obra, juntamente com o reverendo Jonas Madureira, e destaco também que esse livro tem a introdução, ou melhor, o prefácio, foi elaborado pelo Dr. Ives Gandra da Silva Martins, e o pós-fácio pelo professor Dr. Jonatas Machado, ali da Universidade de Coimbra. Então, pessoal, fica aqui a minha indicação de leitura, A Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização à Constituição Brasileira de 1988. Valeu, pessoal, até a próxima.